filósofos como Foucault, Deleuze, vocês devem conhecer, dizendo que falavam pelo subalterno. Não, nós estamos falando pelas minorias. E cadê as minorias que não falam? Aí a Spivak pergunta, pode o subalterno falar? Por que vocês estão dizendo? É tipo assim, quando se fala a mulher, não existe essa mulher, existem as mulheres. Cada mulher, assim como qualquer ser humano, vive uma experiência específica. Que não venha me dizer que eu, enquanto mulher, aqui no Ceará, né, tenho a mesma experiência que uma indiana, por exemplo, de uma casta bem baixa. Tem. Não tem, gente. Ou de uma mulher afro que está lá na favela. Então não é a mulher. Esse essencialismo, ele é muito cruel. Porque ele fecha as experiências. Ele vai dizer que todas são iguais e não são. Né? E a Spivak questiona. Então o subalterno tem que falar. A voz dele tem que ser escutada. Porque senão você tem uma percepção romanticizada das coisas. Né? Então, o Ponite também vai falar de um conceito muito interessante, que é a chamada dupla colonização. O que é isso? Se os homens foram colonizados, as mulheres foram duplamente colonizadas. Visto que, em muitas dessas sociedades, elas já sofriam preconceito pelo próprio fato de serem mulheres. O negócio complica, né? Além de você ser colonizada pela Inglaterra, por Portugal, pela Espanha, dentro da sua própria cultura, você já sofre essa colonização, porque você é mulher, você é inferior. Né? A personagem principal, a avó da Grace, a Nwangba, né? Ela é considerada uma transgressora, porque ela uma vez deu uma surra no irmão. Né? E na sociedade você não podia dar uma surra no irmão, era mais fácil ser apanhado do irmão. E ela dá uma surra no irmão e o pai dela, até então, né, sempre impunha autoridade sobre ela. Depois que ela dá uma surra no irmão, o pai dela diz, não, eu não vou bater com essa louca não. Né? E aí ela diz, pai, eu vou casar com quem eu quero. Né? Aí ele diz, tá bom, casa. Vou meter a apanhar também. Né? E ela casa. Né? Pode passar. Aí tem um trecho do conto, né? Isso é a Nwangba e a Ayaju conversando. Ela e a Ayaju tinham crescido juntas e haviam casado com, entanto, melhor, tá um probleminha aí. No entanto, era que a Ayaju descendia de escravos. Seu pai tinha sido trazido como escravo depois de uma guerra. Vocês sabem que em muitas sociedades tem as castas, né? A Ayaju não gostava do seu marido, Okenua, dizia ela, se parecia e cheirava a ratazana. Jesus. Mas as suas perspectivas de casamento eram limitadas. Nenhum homem de uma família nascida livre teria vindo perder a sua mão. As pernas compridas e o corpo ágil de Ayaju tinham a marca de muitas jornadas de mercadoria. Tinha viajado até para além de Onitsha. Né? Essa Ayaju, ela também é considerada uma transgressora, porque ela viajava, ela fazia compras, né? Trocava os bens de uma tribo com outra e tal. Essa história, gente, ela se passa em 1885. Né? Então, justamente nessa transição, né, da Nigéria, ainda se mantendo, né, com suas tribos, seus dialetos, e a Inglaterra impondo seus valores. Ok? Vou passar. A Adichie, né, fez uma palestra no chamado TED, né? Vocês já devem falar que é uma espécie de programa de palestras, né? Onde você trabalha quase tudo, chamada O Perigo de uma História Única. Já ouviram falar? Vocês, historiadores, com licença, tem a obrigação de, pelo menos, ver no YouTube, tem o trecho com a legenda, ou então ler na íntegra, né? É fantástico. Porque a Adichie, ela vai questionar isso. Existe só uma história ou existem várias histórias? Nós que somos pesquisadores, nós sabemos que não existe uma única história. Né? Aí eu coloco a citação dela. Né? Porque a Adichie, quando ela chega nos Estados Unidos, ela tinha 19 anos, vai cursar a universidade, todo mundo olhava para ela e dizia assim, ai lá, vocês...
É igual o pessoal pensa aqui do interior, né? Ah, vocês andam de jumento, né? Falta água direto, ninguém toma água. Aqueles clichês terríveis. Então o pessoal ficava, olhava o cabelo dela, achava ela muito estranha, né? Uma criatura estranha. E contava umas histórias muito absurdas sobre a Nigéria. Ela ficou tão inquieta que a gente percebe que isso é que move, é um dos motores da escrita da Adichie. Todas essas histórias fazem de mim quem eu sou. Mas insistir somente nessas histórias negativas é superficializar minha experiência e negligenciar as muitas outras histórias que me formaram. A única história cria estereótipos. E o problema com estereótipos não é que eles sejam mentira, mas é que eles sejam incompletos. Eles fazem uma história tornar-se a única história. Palavras de Adichie, que é uma escritora, não uma historiadora, mas acho que ela falou, né? Assim, pode passar. Então, alguns trechos aí do romance, né? Então, a Grace, que é essa menina que cresce nesse entrelugar da cultura nigeriana e da cultura inglesa e tal, ela vai cursar, né, química em Cambridge, né, lá na Inglaterra. Mas soube de uma história de um certo Mr. Boyega, né, que é um professor de história nigeriano. Aí veja o que é que ela conta sobre esse Boyega. Um nigeriano com pele da cor do chocolate, que tinha estudado em Londres e era um distinto especialista da história do Império Britânico, tinha se demitido, indignado, quando o Conselho de Exames da África Ocidental começou a falar em incluir a história africana no currículo. Colonização subjetiva. Ele era um africano, gente. Quando falaram em incluir a história da África, ele se demitiu. Por quê? Se sentia abismado por a história africana ser sequer considerada uma matéria de estudo. Vocês estão entendendo como a questão dessa colonização, ela não é só econômica, política, ela é subjetiva. Ele mesmo não se identificava, ou negava, ou anulava a cultura na qual ele tinha se originado, né? Aí quando eu li esse trecho, eu sempre me lembrava da literatura cearense. Para que literatura cearense no currículo de letras, no Ceará? Que Ceará, né? Sim. Grace conta mais um momento da vida dela, né? Quando ela casa com um outro professor. Detalhe, a Grace fazia química, mas não aguentou não, gente. Deixa química e vai fazer história. Até que enfim, né? Tinha que fazer alguma diferença, né? Aí ela conta do marido dela. Divorciar-se-ia em 1972, não por causa dos 4 abortos de Grace, mas porque uma noite ela acordou transpirada e compreendeu que o estrangularia se tivesse de ouvir mais um dos seus monólogos embevecidos sobre os seus tempos em Cambridge. Tipo assim, meu amigo, eu não aguento mais. Se eu ficar mais uma hora aqui, eu te mato, né? E aí ela, não aguento mais não, eu vou embora. O conto, gente, ele é cheio de elementos simbólicos. Essa fala aqui é muito, na minha opinião, é muito simbólica. Ela não separa do marido por causa dos abortos, que na tribo dela ela seria considerada uma amaldiçoada, mas porque ela não aguentava mais aquela ênfase naquela cultura que tanto massacrava a cultura dela, né? Foi Grace que, sentindo um estranho desenraizamento, essa é a palavra, nos últimos anos da sua vida, rodeada pelos seus prêmios, pelos seus amigos, pelo seu jardim de rosas sem par, foi ao notário em Lagos e mudou oficialmente o seu nome de Grace para Afemafuna. Esse nome Afemafuna foi a avó que deu, né? Ele significa aquele que volta, e se referia ao ex-marido dela, porque a avó achava que o espírito dele tinha voltado na Grace, porque ela era muito combativa. E ela volta à cultura dela, no que ela tira esse nome, né, inglês, esse nome cristão, para o nome dela de raiz, para o nome dela de origem. Então, é como se, ao fazer isso, ela se enraizasse na sua própria cultura, né?
como é complicado nós nos desvencilharmos da colonização subjetiva a qual somos sujeitos todos os dias. Nós somos sujeitos a isso todos os dias, aqui no Brasil, em qualquer ponto do mundo, né? Pode passar, Jackson, por favor. E no fim do conto, né, a Dish narra a Grace chegando já no leito de morte da avó, né, e em vez de falar qualquer coisa para a avó, né, mas naquele dia que se sentou junto à cama da sua avó, a luz evanescente do fim da tarde, Grace não estava a contemplar seu futuro. Simplesmente tinha na sua mão a da sua avó, a palma áspera de anos a fazer potes de barro. O cruzamento entre a acadêmica e a avó. O que a avó fazia? Potes de barro. Mas a avó construía toda a cultura, né? E a Grace, cheia de prêmios e tal, aquela coisa toda, é como se fosse um retorno a si mesmo, né? Retorno às suas raízes. Pode passar. A imagem poética, delicadamente pincelada por Adichie, ao trazer a palma da mão da avó, acostumada ao trabalho com os potes de barro, unida de Grace, acostumada com o trabalho acadêmico, descreve a eterna busca do sujeito oprimido pelo processo colonizador. O que é essa busca, gente? Descolonizar-se. Buscar suas raízes nos fazeres ancestrais, seja ao reescrever sua história na academia, seja no artesanato que se utiliza da matéria bruta com que se extrai da terra, né? Então, é uma narrativa em círculos. Ela sai, depois ela volta. E ela vê que, na realidade, tudo aquilo que ela buscou era retornar ao que ela realmente era. Uma nigeriana que tinha uma avó que fazia pote de barro, que o nome dela não era Grace, era Femafuna, né? Vou passar. E para finalizar, né, minha fala, eu uso um outro trecho da Adichie, daquela palestra que eu falei, da única história, né, que ela diz o seguinte: eu gostaria de finalizar com esse pensamento. Quando nós rejeitamos uma única história, quando percebemos que nunca há apenas uma história sobre nenhum lugar, nós reconquistamos um tipo de paraíso, né? Quando você pensa, há várias possibilidades. Há várias possibilidades de reescrever uma história da literatura de autoria feminina. Há várias possibilidades de reescrever a história da literatura no Brasil. Ah, mas isso é para quem está longe. Não, é para nós. Posso reescrever a história das mulheres no Brasil? Podemos. O tempo inteiro a gente está fazendo isso, né? E é para isso, né, que os estudos de gênero, história, a crítica pós-colonial, a crítica feminista, culturalista, todos vêm trabalhando nesse sentido. De dizer que não existe uma só história, mas que existem várias histórias. Muito obrigada. Bom, agora eu gostaria de dar a palavra à palestrante Graciele de Lima. Boa noite. Boa noite. O outro slide. Então, gente, continuando, né, partilhando essa publicação que será lançada aqui na Fafidam, né? E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao CA da História por ter feito o convite, né? Principalmente eu que não sou da casa, mas... E para mim é uma grande alegria, né, poder conversar sobre literatura e, de certa forma, fazer um diálogo também sobre história, que acaba implicando. O outro. Então, gente, anterior, o primeiro, isso. Então, a gente vai falar sobre o conto Além do Bastidor, né, de Marina Colasanti. E vamos tratar um pouco sobre símbolos e elementos medievais na literatura contemporânea, né? Durante a conversa, nós vamos ver que essa história e essa literatura, a literatura como expressão de uma história, a literatura como expressão de histórias
individuais e coletivas, não representam situações estanques. Então, não é porque o trabalho da Marina Colasanti está situado na contemporaneidade que traz apenas elementos da contemporaneidade. E sendo arte, não é, literária, tem também uma proposta de inesgotabilidade de leituras. Então, nós que pesquisamos literatura, nós temos como base o pensamento de que não temos um limite de possibilidade de estudos de literatura. Então, o mesmo objeto de pesquisa, ele serve eternamente para pesquisa. Ah, mas eu gostaria de estudar Machado de Assis, mas já tem muito trabalho sobre Machado de Assis. Então, nós não pensamos assim, né? Não existe esse esgotamento, certo? Por favor. Então, nós temos aí uma fotografia da Marina Colasanti, não é? Algumas informações. Aí está o site dela, né? Que ela coloca sempre uma crônica toda quinta-feira. Então, você pode visitar e conhecer um pouco mais detalhadamente. Não é? É uma escritora e jornalista ítalo-brasileira, nascida na então colônia italiana de Eritreia. Viveu sua infância na Líbia e então voltou à Itália, onde viveu 11 anos. Emigra para o Brasil em 1948, em razão da difícil situação vivida na Europa após a Segunda Guerra Mundial. Estudou Belas Artes, publicou 33 livros, conto, poesia, prosa, literatura infantil e infanto-juvenil. O primeiro livro foi de 68, Eu Sozinha. Seu livro de contos, Uma Ideia Toda Azul, de onde tira o conto Além do Bastidor, né, que nós vamos conversar sobre ele hoje, recebeu o prêmio O Melhor para o Jovem da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Em 2010, recebeu o prêmio Jabuti pelo livro Passageira em Trânsito. Né? E a Marina Colasanti, para nós, no caso, diferentemente da Adichie, é bem fácil da gente conseguir ir a uma palestra dela e ver a sua fala. Né? Frequentemente está aqui em Mossoró, então é sempre muito acessível. Certo? Então, nós temos aí a capa de 1979, certo? De Uma Ideia Toda Azul, uma coletânea de contos. A segunda edição aí. Como a gente pode ver na capa, pelo desenho da capa, temos aí uma alusão aos costumes, aos hábitos medievais, certo? Então, observe a roupa da personagem, que está desenhada embaixo de uma árvore, não é? Brincando com um passarinho. Esse tipo de véu, de acessório que é usado no cabelo, não é? E esse tipo de manto revelam situações sociais, né, das mulheres na Idade Média. Então, se você for fazer um estudo do desenho, das gravuras que estão lá contidas em Uma Ideia Toda Azul, merece toda uma atenção. Né? No caso aí está apenas para ilustrar. Nós temos aí 10 histórias, veja bem que eu estou usando histórias e não histórias, porque em literatura a gente usa esse termo quando a gente fala de uma criação subjetiva, não é? Em que há uma metaforização significativa, não é? Nós não podemos conceituar profundamente isso agora, mas histórias aí é de propósito, tá? São contos, e nós vamos conversar sobre o segundo conto dessa coletânea, que é Além do Bastidor. Nós temos aí uma obra repleta de alusões à cultura medieval europeia. Eu queria pedir para a pessoa, Jackson, né? Por favor, Jackson, clique em cima desse negocinho azul, Uma Ideia Toda Azul. Esse hiperlink. Isso. Aí. Pronto. O conto é muito curto. Eu gostaria de ler com vocês, tá? Então, começou com linha verde. Vocês estão vendo aí o desenho, né? Uma moça com um bastidor no colo, bordando. Observe que as roupas dela, o cabelo, indicando que ela é solteira, não é? É uma outra história, né? Numa cadeira, o chão de madeira, você tem um arco atrás, uma porta em forma de arco, com todo um trabalho nesse arco que indica que ela não era de uma classe muito pobre, não é? Então aí, vamos ver. Começou com linha verde, não sabia o que bordar, mas tinha certeza do verde, verde brilhante, capim. Foi isso que apareceu depois dos primeiros pontos. Um capim alto com as pontas dobradas como se olhasse para alguma coisa. Olha para as flores, pensou ela, e escolheu uma meada vermelha. Assim, aos poucos, sem risco, um jardim foi aparecendo no bastidor. Obedecia às suas mãos, obedecia ao seu próprio jeito, e surgia como se no orvalho da noite se fizesse a brotação. Toda manhã, a menina corria para o bastidor, olhava, sorria e acrescentava mais um pássaro, uma abelha, um grilo escondido atrás de uma haste. O sol brilhava no bordado da menina.
E era tão lindo o jardim que ela começou a gostar dele mais do que qualquer outra coisa. Foi no dia da árvore. A árvore estava pronta, parecia não faltar nada. Mas a menina sabia que tinha chegado a hora de acrescentar os frutos. Ok? Bordou uma fruta roxa, brilhante, como ela mesma nunca tinha visto. E outra, até a árvore ficar carregada, até a árvore ficar rica, e sua boca se encher do desejo daquela fruta nunca provada. A menina não soube como aconteceu. Quando viu, já estava a cavalo do galho mais alto da árvore, catando as frutas e limpando o caldo que lhe escorria da boca. Na certa tinha sido pela linha, pensou na hora de voltar para casa. Olhou, a última fruta ainda não estava pronta. Tocou no ponto que acabava em fio. E lá estava ela, de volta na sua casa. Vocês estão entendendo, né? Ela começou a brincar, achar bonito o jardim que ela estava bordando, e ela não sabe como aconteceu, acha que foi pela linha, ela caiu dentro do bordado, né? E ela se viu subindo nas árvores que ela estava bordando, comendo dos frutos que ela estava bordando, brincando dentro do jardim que ela estava fazendo no bastidor. Aí ela descobriu que talvez fosse pelo fio, também pelo fio ela tentou sair de volta para casa. Então todo dia ela ia bordar, pulava dentro do jardim que ia bordar, brincava lá dentro e voltava pelo fio para casa, certo? Onde é que eu estou? Na certa tinha sido pela linha, né? Agora já tinha aprendido o caminho, todo dia descia para o bordado. Escolhia primeiro aquilo que gostava de ver. Uma borboleta, um louva-a-Deus. Bordava com cuidado, depois descia pela linha para as costas do inseto. E voava com ele, e pousava nas flores, e ria, e brincava, e deitava na grama, né? Então, também os insetos ganhavam aí a possibilidade de levá-lo para passear dentro do bordado. O bordado já estava quase pronto. Pouco pano se via entre os fios coloridos. Breve estaria terminado. Faltava uma garça. Vocês estão vendo que a garça está circulada aí, né? Pensou ela. Ia escolher uma meada branca, matizada de rosa. Teceu seus pontos com cuidado, sabendo, enquanto lançava a agulha, como seriam macias as penas e doce o bico. Depois desceu no encontro da nova amiga, a garça, certo? Foi assim, de pé ao lado da garça, acariciando-lhe o pescoço, que a irmã mais velha a viu ao debruçar-se sobre o bastidor. Era só o que não estava bordado. Vai ter problema aí, certo? E o risco era tão bonito que a irmã pegou a agulha, a cesta de linhas e começou a bordar. Bordou os cabelos e o vento não mexeu mais neles. Ok? Então a menina até então o cabelo esvoaçava e tal. Quando a irmã começou a bordar, o cabelo começou a cristalizar enquanto bordava. Ok? Bordou a saia e as pregas se fixaram. Bordou as mãos para sempre paradas no pescoço da garça. Quis bordar os pés, mas estavam escondidos pela grama. Quis bordar o rosto, mas estava escondido pela sombra. Então bordou a fita dos cabelos. Arrematou o ponto e, com muito cuidado, cortou a linha. Para sempre a menina presa no bordado, certo? Terminou o conto. Se você puder voltar para o slide, eu agradeço. Quando você pega esse livro, Uma Ideia Toda Azul, você diz assim, mas são histórias infantis juvenis, mais infantis do que juvenis. E em literatura, a gente sempre olha com desconfiança para o texto. Então, quando você olha o texto e o texto está falando bordado, aí você diz, mas que bordado é esse? A menina, mas que menina é essa? Linha, mas que linha é essa? Verde, branco, o que essas cores estão simbolizando aí, certo? É por isso que a nossa proposta de conversa sobre esse conto de hoje, ela vai lidar com a psicologia analítica, não é? Por meio da teoria dos símbolos, de Jung e Michel Liad, certo? Vai lidar com a concepção de Idade Média, embora de forma breve, certo? E vai lidar com a concepção de literatura, né? Como dizia a própria Raquel de Queiroz, não existe literatura infantil, né? Então, pode adiantar o slide. Segundo Sônia Salomão Ked, diz que o seguinte, uma das funções básicas da obra de arte é de simbolizar o real. É porque aí estava dentro de um texto, ficou meio estranho. É de simbolizar o real. Então, nós, seres humanos, nós somos naturalmente agentes e pacientes de simbolização. Como assim, Graciele? Nós promovemos, criamos símbolos e nós somos afetados por esses símbolos. Os símbolos alheios e os símbolos nossos. A obra de arte, ela é uma construção carregada ao máximo de símbolo, certo? Então, se eu digo, fulano ficou chateado, saiu lá de casa, que foi uma fera.
Aí eu estou simbolizando, estou usando aí a ideia de fera como metáfora, etc. Mas isso é na linguagem corriqueira. Quando eu pego uma obra de arte, no caso aqui literatura, a gente vai ver uma carga de símbolo muito mais exagerada, certo? Nelly Novaes Coelho diz que a personagem, aí a gente vai voltar os olhos para essa personagem que é protagonista do conto, não é? Que a autora chama de a menina, não é? Ela não tem nome. Coelho diz o seguinte: a personagem é uma espécie de amplificação ou de síntese de todas as possibilidades de existência permitidas ao homem, ou à condição humana. Tanto assim que a palavra personagem é oriunda do termo latino persona nome com que os romanos designavam as máscaras de madeira usadas pelos atores gregos em suas representações teatrais. A gente tem aquele símbolo do teatro, né, que é uma máscara representando tristeza e outra representando alegria, que ali é uma expressão simbólica que potencializa tudo aquilo que existe dentro da humanidade, o excesso, o máximo da tristeza e o máximo da alegria. Então a personagem, a persona, é uma semelhança com o real, ela não é o real. Então quando você vai assistir O Senhor dos Anéis, ler o livro O Senhor dos Anéis, você não vai entender Frodo como um menino, mas como um personagem. Então ele vai trazer o quê? Uma imagem simbolizada de alguém ou de alguma comunidade, certo? Personagem é a transfiguração de uma realidade humana, existente no plano comum da vida ou imaginada em algum lugar, transposta para o plano da realidade estética ou literária. A realidade estética é a realidade da obra de arte. Na obra de arte, você pode transmutar tudo, não é? Então, se eu, de repente, saísse voando aqui, seria estranho. Mas se você se você for ver um longa-metragem ou um livro em que alguém é paranormal e tem a possibilidade de voar, você vai até achar estranho como é que esses outros personagens que estão naquele livro não acreditam que esse menino voa, que essa menina voa, né? Olha, ela está dizendo que voa, mas ninguém acredita. O povo, por que não acredita? Né? Mas se fosse na realidade, nós acreditaríamos, não é? Então, por quê? Porque a personagem, a construção artística, ela traz o quê? Um fenômeno chamado verossimilhança, que é o que promove um pacto entre a gente e a obra de arte. Então você vai, por exemplo, eu não estou lembrando agora, mas se você vai ver qualquer obra, estou usando bastante o cinema porque é bastante cotidiano, você vai ver qualquer obra cinematográfica e você não acha estranho os absurdos que tem ali, porque você faz um pacto subjetivo diante daquela obra, certo? Que é o plano da realidade estética. Então nós temos aí como protagonista uma menina. Agora, essa menina, por que ela não tem nome? Por que não está aí Marta, Maria, Andréia, Luana? Porque a ausência do nome torna o personagem não individualizado. O nome próprio sempre indica a identidade pessoal do personagem. Então, a menina, no conto de Marina Colasanti, além do bastidor, não é uma menina. É a representação de todas as meninas. Mas o que é uma menina? Uma menina é uma mulher em formação. É uma mulher em construção biopsicológica. Então, biologicamente, em termos orgânicos, e psicologicamente. Não é? Em termos simbólicos, em termos psíquicos. Não é? Então, a menina aí, ela não tem nome justamente por isso, porque a menina é qualquer menina. E não é nenhuma, porque é personagem, não é? Então, a gente já começa aí a quebrar um pouco a ingenuidade diante da obra de arte. Então, você pega um conto desse, mas o que eu quero saber de uma menina que um dia pensou e bordou e foi brincar? Que coisa absurda. Mas aquela construção da Marina Colasanti, ela está ali proposital. Ela não foi escrever aquele texto ali colocando qualquer coisa só porque veio a cabeça dela. Em literatura, nós temos uma expressão chamada projeto literário. Todo autor, toda autora tem o seu projeto literário. Não é que a pessoa coloca lá justificativa, objetivo, não é isso não. É que existe uma linha que é traçada, que liga toda a sua obra, certo? Então, se você for ver, por exemplo, a obra de Tolkien, você vai ver O Senhor dos Anéis, você vai ver o Silmarillion, e você vai ver o Hobbit, eles não estão desligados. Não são obras isoladas, né? Continuando aí, por favor.
Então, segundo Jung, né, Carl Gustav Jung, ele diz o seguinte, que o que chamamos símbolo é um termo, um nome ou mesmo uma imagem que nos pode ser familiar na vida cotidiana, embora possua conotações especiais, além do seu significado evidente e convencional. Quer ver um exemplo? O sonho. Então, você sonha com um cachorro, você sonha com um cachorro feroz. O cachorro está lhe perseguindo. É um cachorro grande, ameaçador. Não é aquele cachorro que você gosta, é um cachorro que é inimigo. Né? Aí você acorda. Aí, que coisa esquisita, eu sonhei com um cachorro me perseguindo a noite todinha, mas eu até gosto de cachorro.